Muito bem, gente. Para todo mundo que está chegando agora no nosso YouTube, a gente estreia exatamente o nosso quadro, que é um quadro de entrevistas, de bate-papos, de todos os tipos de assuntos que você possa imaginar. A gente vai destacando o que é destaque na cidade e também em toda a nossa região. O nome do nosso canal é Canal MG, Canal Márcio Gama, entrevistando você. Então, o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso programa é o Roberto Carlos Ferreira, mais conhecido como Betão. Todos conhecem o Betão de alguma maneira. Muitos têm aproximação, outros têm muitas amizades, e aqueles que só conhecem de nome. E ele representa o templo do cristianismo, que é uma doutrina espírita e que nós temos o prazer agora de abordar vários tipos de assuntos e a gente vai conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Quando eu falo a gente, vocês aí que estão acompanhando a gente de alguma forma, porque a gente sabe, né, o quanto é importante você ter esse compromisso e essa responsabilidade. Assim como muitas pessoas não sabem, eu sou espírita kardecista, então para mim é um prazer estar aqui falando sobre a doutrina e entrevistando o Roberto Carlos Ferreira. Como já tinha dito anteriormente, a gente vai estar abordando o assunto do Livro dos Espíritos, né, a influência do espiritismo no progresso. Até mesmo para que você possa conferir, que é a página 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a gente conversa então agora com o Roberto Carlos Ferreira, o Betão. Betão, um tema para você, acredito, fácil, né, de tocar. Mas aqueles que estão do outro lado, né, ouvindo, assistindo, ainda tem muita dúvida, né? O que representa exatamente essa página 799 do livro do Espiritismo? Prazer em revê-lo. Primeiramente, Márcio, é um prazer imenso poder estar participando, sabe, desse seu projeto, desse seu trabalho. É um motivo de muita alegria para nós, né? Para mim, também principalmente, como representante do Templo do Cristianismo Espírita, que é uma organização organizada, né? Que tem por objetivo de divulgar a doutrina espírita dentro da sua essência. E querendo também te dar uma boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes. Esperamos, né, da melhor maneira possível, poder contribuir de alguma forma diante, né, das perguntas que você nos traz nessa noite. Então, eu já pergunto, te fazendo essa pergunta mesmo, né? De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? O progresso em geral, né, creio eu. O Espiritismo, ele tem por objetivo, né, contribuir sem dúvida, através do nosso grande mestre, que é Jesus, que é ele que está na vanguarda, não somente de nossa vida, mas principalmente, né, na direção da doutrina espírita, que a doutrina espírita, uma vez que muitas das vezes ainda não é conhecida pela maioria, ainda não é nem muito aceita, e que é, sem dúvida, antes de entrar nessa questão 799, que está no livro dos Espíritos, né, um dos livros da codificação do nosso companheiro, ele que ficou responsável para trazer a humanidade ao mundo através da promessa do nosso Mestre Jesus, para que nós não viéssemos nos tornarmos vítima de ficar no esquecimento e órfão. Jesus, como todos conhecem, até os ateus que ainda vivem em dúvida, mas sabe que Jesus, sem dúvida, não foi somente o maior contador de história do universo, mas ele é e continua sendo nosso mestre, esse que revolucionou e continua revolucionando o mundo diante de todas as criaturas que vivem nessa terra. Então, Jesus, diante do que ele passou, como nós sabemos da história, da ingratidão que muitas das vezes não tenhamos dúvida que fomos nós que aqui estamos reencarnados nesse mundo, que fizemos o que fizemos com ele. E Jesus, diante do seu amor, ele pede ao Pai, porque já veio ao mundo, dois consoladores, podemos dizer, através da primeira revelação, diante da bondade do nosso Pai, que é Deus, o Criador, incriado, que criou todos nós. Esse Pai, ele tem as suas diretrizes, tem as suas leis, como um pai aqui na terra tem por objetivo de educar seus filhos. Então, para que nós pudéssemos ter uma direção e vivermos em paz, em harmonia um com o outro, Deus nos envia Moisés, né?
trazendo assim as tábuas da lei, dentro das tábuas da lei, os 10 mandamentos. E se formos fazer uma viagem no passado, a maioria sabe o que aconteceu. Moisés não foi aceito. Mas Deus, né, além de ser o Criador e criado, suas leis são infinitas e também o seu amor. E como Deus, como nós falamos, Deus é evolução, é progresso, é tudo de bom. Então as suas leis, né, e a sua criação, ela continua, ela é infinita. Como nós não aceitamos Moisés, vem através do nosso Pai que é Deus, envia Jesus para dar continuidade, né, nos dando assim, diante dos seus ensinamentos, uma direção para que possamos nos tornarmos seres melhores e com isso ter um mundo, um ambiente melhor para nós vivermos. E com Jesus não foi muito diferente. Jesus foi escorraçado, foi humilhado, foi, né, amordaçado de todas as formas, devido o seu amor, devido pregar a verdade, devido trazer as boas novas do Criador. E diante da ingratidão, diante do que foi feito da humanidade, diante do nosso Mestre, Jesus pede ao Pai que depois da segunda revelação, que foi Jesus, que enviasse um outro Consolador ao mundo. Para que serve o Consolador? Para nos consolar, né? Através da verdade, através de nos dando assim direção. E o Consolador está relacionado à doutrina dos Espíritos, né? Que são, naturalmente, sem dúvida, é Jesus retornando ao mundo com os Espíritos de sua linhagem, trazendo para nós, novamente, os seus ensinamentos com mais facilidade, né? E com isso a gente poder tomar um novo rumo na nossa vida, sendo tanto pelo amor ou pela dor, que de uma forma ou de outra. Um dia nós teremos que tomar uma direção, né? Não podemos continuar diante da situação que nós estamos vivendo, o mundo inteiro praticamente, aonde o amor, cada dia que passa, está se esfriando. Então eu relatei um pouco, meu irmão, essa história, para mostrar para todos aqueles que estão nos escutando e nos ouvindo, que realmente o Espiritismo, diante da pergunta que você fez, não é de um dia para o outro que nós aprendemos. A coisa é lenta, é devagar. O conhecimento que nós precisamos adquirir diante dessa doutrina, como lembra o próprio Jesus, ele nos faz relembrar. Conheça a verdade, que a verdade vos libertará. Porque nós estamos realmente, se nós formos olhar, pensar, raciocinar um pouco. Nós somos seres humanos, mas se nós formos olhar hoje, em relação ao que nós estamos vivendo, nós estamos aprisionados, meu irmão, vivendo num mundo onde muitos dizem que o mundo vai de mal a pior. Realmente vai. Mas esse vai de mal a pior, ele está relacionado diante das atitudes de cada ser humano, né? Diante das obras que a maioria estão praticando. Então a culpa das coisas não estão indo bem, da maneira que deveria ser, a culpa é toda nossa. Sabe? Então nós precisamos ter essa consciência que o Espiritismo, ela é uma doutrina, além de ser científica, filosófica e religiosa, é uma doutrina eminentemente cristã, acessível a todas as criaturas. E diante de ser acessível a todas as criaturas, Espiritismo, podemos dizer, afirmamos que é uma doutrina que é de luz, é a luz dos fatos, no qual nós temos a oportunidade de buscar e encontrar, sabe? Tanto perguntas e respostas. E já vou te respondendo a sua pergunta agora, como você diz, né? De que forma o Espiritismo, não é isso? Pode colaborar com o progresso da humanidade. É muito simples, meu irmão. Eu costumo dizer, diante da oportunidade que eu tenho de procurar, de levar essa doutrina adiante, é dizer que hoje não há tanta dificuldade das criaturas compreender, sabe, os desígnios de Deus. Eu respeito a todo, mas falo que a maioria, no meu modo de pensar, eu sou dessa forma, não quero agredir ninguém, jamais. Mas eu costumo dizer que a maioria tem feito de bobo, viu, menino? Porque hoje o conhecimento, ele é acessível a todas as criaturas. Você vê essas tecnologias, esse avanço, e a gente vê as pessoas com essa dificuldade de fazer o que é certo.
Mas a doutrina ela tem por objetivo, diante como ajudar a sociedade, é trazendo esses conhecimentos de Jesus novamente, e com isso, diante daqueles que busca dar uma direção correta, né, diante da certeza, de uma concretização, da pessoa não ficar com dúvida, e com isso, né, você poder caminhar num caminho correto, procurando ter boas atitudes. E dessa forma que cada um de nós, nós somos responsáveis, né, pela mudança, não só de nosso planeta, mas principalmente, né, a mudança de nós e do nosso próximo também. Esse trabalho, né, que a gente sabe do compromisso e da responsabilidade que é a doutrina espírita, a gente pode trazer um pouco mais também para a questão do templo do cristianismo, né, no qual você hoje pertence, né, juntamente com mais colaboradores, né, pessoas que estão ajudando você. Isso mostra o quê? Que o trabalho, de alguma forma, ela também evolui nesse quesito, né? O que acontece hoje no templo do cristianismo? Sem dúvida, meu, sem dúvida. Apesar que eu vou te dizer, como eu disse, a doutrina espírita, ela é eminentemente cristã, viu? Então nós não podemos sair fora dos ensinamentos do Cristo. Uma vez que quando você pegar os escritos sagrados, porque outra coisa, né? Da gente estudar a doutrina espírita, eu sempre digo, o espiritismo não está fora da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, já infelizmente, eu já ouvi alguns irmãos, companheiros de alguma casa espírita, em algumas palestras, talvez numa invigilância, em dizer que espiritismo é só para professor e para doutores. Eu tenho essa prova, passei por isso. E eu ouvi também criatura dizer que a Bíblia tem erro. A Bíblia não tem erro. E o espiritismo, ele veio para dar conhecimento às criaturas, para fazer um cumprimento, né? Mas aí vai depender do querer de cada um. E o tempo do cristianismo tem esse propósito de levar, como nós levamos a doutrina, a todos, né? Aos céticos, aos sábios, aos ignorantes. Não importa, quem quiser nos ouvir e participar das nossas reuniões, né? Nós sempre estamos dando endereço. Agora, é necessário lembrar que o próprio Jesus diz: se tu queres compreender, então a doutrina tem essa base. Se tu queres, nós estamos aí, o tempo do cristianismo, nós trabalhamos dessa forma, mostrando que o Espiritismo, além de ser uma doutrina eminentemente cristã, ela é uma doutrina do debate, de troca de ideias. E nós vamos, sim, contribuindo e vamos vendo resultados. Mas um resultado que a mim não assusta, que poucos agradecem, meu irmão. Que infelizmente essa doutrina ainda, por muitos, ela é vista e ela é procurada. Muitos acham que é só por graça recebida. Não. É uma doutrina, como disse um grande espírito, Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, é amando que somos amados. Então, é uma troca natural. Mas, infelizmente, a maioria só procura por graça recebida. Recebeu uma grande parte. Muitas das vezes, meu irmão, vem até ingratidões. Vai até embora, né? Vai até embora, desaparece e muitas das vezes até nos condena. Mas a gente que está procurando aperfeiçoar cada vez mais, né, nós somos aprendizes, nós lembramos que o próprio Jesus disse, pode procurar nos escritos sagrados, que todo aquele que se propuser, que nós temos que nos propor. Jesus não obriga nada a ninguém. Nós temos até uma liberdade, né? Só que o povo tem que aprender que a liberdade tem limite. Mas Jesus afirma, meu irmão, que todos aqueles que o seguirem fielmente, levando a sua doutrina à risca, serão perseguidos, serão caluniados. Sabe? Então nós temos que ter a firmeza e principalmente ter a certeza que aqui nós estamos de passagem, meu. Nós estamos numa estadia nesse mundo. Que o mundo melhor que nós temos que lutar é o mundo espiritual. É onde Jesus se encontra e está não só ele com a nossa mãe Maria Santíssima, né? Com os braços abertos, nos preparando, como um pai, muitas das vezes uma mãe, nos espera a gente ao retornar à nossa casa e dizer, filho, venha, você venceu e eu te amo. Então, por isso que nós estamos nesse mundo, viu, meu? Então, você entrou num assunto muito importante e é bom que as pessoas que estão assistindo agora nesse momento e muitos que vão ouvir também pela nossa rádio web, em relação aos trabalhos do templo do cristianismo, né? Quais tipos de trabalho hoje
é realizado no templo? Bem, o trabalho principalmente é esse, é divulgar a doutrina. Eh, Costumamos dizer em nossas palestras que um dos maiores medicamentos que a doutrina, diante do tempo do cristianismo, tem para oferecer todos aqueles que nos procura é o conhecimento. Mas junto com o conhecimento cristão e da doutrina, procurar de uma forma bem simples, mostrar que o conhecimento ele tem que estar aparelhado com a humildade. E mostramos que através do tempo do cristianismo, diante dessa doutrina sacrossanta, ninguém faz nada sozinho, meu irmão. Jesus preparou os seus 12 apóstolos e ali já deixou um rastro de luz que cada um pode fazer alguma coisa. Então nós trabalhamos dessa forma, né? Diante das nossas reuniões públicas, eh, dando oportunidade a todos, através das palestras, né? Convidando a todos para participar conosco, né? E assim nós vamos também levando o evangelho nos cultos, nos lares, quantos companheiros nos convidam para que nós possamos, com o nosso grupo, né? Que o grupo é grande em relação assim. Aqui na terra é pequeno materialmente, mas em espírito podemos agradecer a Jesus e dizer que estamos bem. Então nós vamos, né, levando o evangelho, vamos procurando consolar as criaturas, ajudando a cada um de acordo com a necessidade, com aquilo que é permitido diante da bondade do Pai. E é com isso que nós vamos encontrando um pouco de felicidade nesse mundo, viu, meu irmão? Verdade. Nesse momento aqui onde nós estamos, me parece que é um ambiente onde se tem estudos, né? Com os irmãos que estão justamente de frente, junto com você, levando essa mensagem do Espiritismo para as pessoas nas reuniões públicas e também tem a parte do estudo separadamente, né? Vou até mostrar um pouquinho aqui para o pessoal Fique à vontade. acompanhar, ver como é que É funciona uma sala o simples, viu? templo do É uma cristianismo, casa né? de apoio, pode falar. O templo do cristianismo, você vê que é tudo organizado, é tudo Sala simples. bonito, né? Tem uns quadros aqui que o Betão poderia até falar um pouco Isso mais aqui sobre esses é um quadros. retrato de Nossa Mãe Maria Santíssima, que através de Chico Xavier foi, né? Ali tem um quadro do nosso Allan Kardec. codificador Allan Kardec, né? E aí do lado aí, ó, tem aí o quadro de Bezerra de Menezes, o nosso companheiro Antônio Vailan, que já partiu, tá? E assim sucessivamente, viu, meu irmão? Trabalho, então, sempre muito trabalho, né? E muito trabalho. O trabalho é contínuo, sabe? E é gostoso, faz bem, isso eleva a nossa alma, né? E assim nós vamos continuando. Eu espero e torço para que aqueles que estão ao meu redor comigo, né, possam não desanimar. Mas a luta é árdua, viu? Qual o dias, né, que é aberto ao público? Quando que as pessoas que tiverem curiosidade ou interesse de querer conhecer um pouco mais da doutrina espírita, o templo do cristianismo, quando funciona, que dia? Olha, então, a sede própria, hoje nós temos, ela está localizada lá em Rosal, na rua Costa Santo, no 141. As reuniões abertas ao público, se eu não me engano, agora que é muita coisa, mas é o último sábado de cada mês, viu? Das 17 às 19 horas, com a palestra e depois da palestra, com a participação de todos, temos também a hora do passe e a hora do tratamento espiritual, para aquele que necessitar de um tratamento espiritual, de um passe, né? E depois, no final, ainda convidamos a todos para lanchar conosco, tomar um chá, sempre tem lá um lanchinho, a gente procura copiar o nosso saudoso Chico Xavier, que sempre tem alguns companheiros que vêm de fora, né? E é uma maneira também da gente poder, nós comungarmos, né? Uns para com os outros, né? Tomando um chazinho, né? Um biscoitinho, e assim nós vamos levando. E temos também em Calheiros, né? Tem uma proposta do irmão Iranel de futuramente abrirmos um templo lá. Então nós também estamos fazendo, né? As reuniões na casa dele por enquanto, aberta ao público e futuramente poderá surgir um templo, que é o templo do cristianismo espírita, viu, menino? Que é templo, centro e igreja são três nomes diferentes, mas com um único significado, tá? Então nós demos o nome do templo do cristianismo, que templo é o local onde você se encontra, se reúne para poder desfolhar os evangelhos do Cristo. E cristianismo está relacionado ao que o ser humano precisa, de se cristianizar cada vez mais.
e temos em Calheiros, né, a reunião no segundo sábado do mês, sabe. Então chegar em Calheiros, porque lá na rua não tem um nome, mas chegou em Calheiros, é um lugarzinho simples, então quem quiser é a partir das 19 horas, sabe. E aqui em Bom Jesus nós temos essa casa de apoio, mas aí, meu irmão, é acessível a todos. Mas aí aqui já fica um pouco mais restrito, a gente atende as pessoas aqui se precisarem, né, porque uma das coisas, através de Bezerra de Menezes, que ele disse o seguinte numa frase, e a gente procura copiar e colocar em prática: ser espírita é ser cristão, meu irmão. E ser cristão é muito difícil, mas é o caminho. Ser espírita é ser cristão. Ser cristão é viver, é reviver rigorosamente o Cristo de Deus, praticando somente a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Então, que caridade é essa? É você atender, meu irmão. Seja quem for que bater na sua porta, seja qual hora for, seja com tempestade ou com sol quente. O verdadeiro cristão, ele não tem hora. E é o que nós estamos procurando diante da bondade de tudo que o Mestre Jesus tem feito pelo templo e pelos companheiros que têm mantido as colunas de pé. Nós estamos procurando contribuir da melhor maneira possível, levando esse trabalho adiante, procurando dar de graça o que de graça recebemos. Em nome do nosso Mestre Jesus. O que eu acho bonito no espiritismo, né, na doutrina espírita, né, quando o Betão falou a questão dos companheiros, a gente observa e faz uma observação de tem vários tipos de companheiros, né? Tem os companheiros desencarnados e os companheiros encarnados. Então, eu não vou dizer que seria uma força diferenciada, né? Mas tem que estar alinhado para que isso aconteça. E o Espiritismo tem esse compromisso, essa responsabilidade muito grande de ter, de alguma maneira, essa experiência, né, com o plano espiritual. Tem gente que tem medo, ou desconhece, fala em fantasma, fala em uma opção de coisas, né? E que, na verdade, o Espiritismo trabalha como os irmãos inferiores e tem os irmãos superiores, né? É, só reforçando, meu irmão, desde voltando lá atrás, a questão 799, ela está relacionado também, e como diz os espíritos, um dos objetivos da doutrina espírita, diante do lado desse plano espiritual, é nós trabalharmos para destruir as ideias falsas. Uma das ideias falsas que nós temos que lutar muito. Essas ideias que a maioria da humanidade ainda está preso, de achar que morreu, acabou, que a vida se resume somente aqui na Terra. Não, meu irmão. Aí que entra esse lado da doutrina espírita, né? Já nós penetramos nesse lado espiritual, esse lado verdadeiro, puro, onde nós comunicamos, né, com nossos irmãos que já partiram, com nossos entes queridos. Isso é tão antigo que lembramos uma passagem que Jesus, quando conversava com Nicodemos, um homem tão sábio, Jesus dizia que para entrarmos no reino do céu é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos, com toda a sua sabedoria, mas talvez no momento de vigilância, como está a maioria, vão dizer assim, moço, não queremos dar muita bordoada, não. Então Jesus, ele pergunta a Jesus, como pode, mestre, né, uma criatura nascer, sair do ventre de uma mãe, né, uma criança ficar jovem, crescer, envelhecer e depois retornar no ventre da mãe para nascer de novo? Repare, meu irmão, o que nós vamos dizer. Jesus serenamente responde a Nicodemos. Nicodemos, e assim, meu irmão, está a maioria da humanidade fugindo e muitas das vezes tentando deturpar a doutrina espírita. Porque Jesus diz: Nicodemos, se eu vos falo das coisas terrenas, vós não compreendeis? Imagina as coisas do céu. E assim está a maioria, moço, que não estão conseguindo conviver, pelo menos no equilíbrio das coisas materiais. Olha a corrupção que nós estamos vendo no mundo, a falta de amor, meu irmão, a desigualdade, tudo relacionado ao egoísmo. Egoísmo esse que faz com que as criaturas vivem pensando que tudo se resume somente na carne, esquecendo que a força maior está no espírito. Viu, meu filho? Aproveitando a oportunidade, irmão, para a gente finalizar, mas finalizar com um toque especial para quem está em casa, para quem vai assistir isso, a gente não sabe a hora, mas para aquelas pessoas que estão nesse momento, que sofrem
que muitas das vezes sofrem inconscientemente e outras que provocam conscientemente esse sofrimento. E que agora são muitas delas. E que às vezes estão pensando em suicídios, estão pensando em tirar suas próprias vidas. Mas a gente sabe que o próprio suicídio, ele é inconsciente, né? Então nós temos que ter essa responsabilidade, esse compromisso. Qual o recado que o senhor deixa? Muito obrigado pelo senhor. Meu caro e nobre amigo e irmão, esperamos, de alguma forma, poder ter contribuído, ao mesmo tempo, te desejando sucesso no seu trabalho. E parabéns, menino, por sua coragem de levar e vir até nós, nos dando essa oportunidade de falar um pouco da doutrina espírita. Mas queremos lhe dizer, diante da sua pergunta, quem ama, meu irmão, que o amor é a base de tudo. Sem amor não há progresso. Sem amor não há evolução. Uma vez que a evolução ela acontece do átomo ao arcanjo. Tudo se evolui. Tudo caminha para a evolução. Meu companheiro, se hoje sofremos ou estamos felizes, é tempo de relembrar que Jesus afirma há muitos anos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Hoje é necessário que as criaturas primeiro tenham certeza que Deus é amor. É o Criador incriado e que ama a todos por igual. Estamos respondendo em dizer o seguinte: deixaremos o nosso recado para todos que estiverem nos assistindo. Que Deus, diante da sua infinita bondade,